ação de cobrança, ação monitória e ação de execução. Você que está devendo, sabe a diferença? Sabe como deve se defender em cada uma delas? Se a resposta é não, acompanhe o vídeo de hoje. Meus amigos, minhas amigas, sou Arnaldo Gottlieb, advogado, especialista em ajudar você a conhecer e proteger os seus direitos. E no vídeo de hoje eu quero explicar para todos vocês que estão aí em dívidas, com medo de receber ações judiciais ou até talvez já tenham recebido. E essas ações podem se dividir em ações de cobrança, ações de execução e ações monitórias. Qual a diferença? Como se defender de cada uma delas? É o que eu vou contar no vídeo de hoje. Mas antes, eu lembro a você que apoia o nosso canal, que gosta das dicas jurídicas, está na hora de assinar e também clicar no sininho para receber as notícias dos vídeos que chegam toda semana. E dar aquele joinha também para que o nosso canal cresça no YouTube e leve essa informação para cada vez mais e mais pessoas. Cada vez mais e mais pessoas conhecendo os seus direitos, protegendo os seus direitos. Isso com certeza ajuda a todos nós. Mas vamos lá, vamos falar sobre as ações que podem atacar os devedores, que podem agredir o patrimônio dos devedores. E as pessoas se assustam muito e normalmente só procuram o advogado no momento em que recebem uma citação. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar um conselho aqui. Já diz aquele jargão popular, prevenir é melhor do que remediar. Se você está em dívida, se você percebe que pode receber aí uma citação para responder uma ação de cobrança, execução monitória, procura logo o advogado da sua confiança. Não deixa o momento da citação chegar, porque quanto mais tempo para resolver o problema, maiores são as suas chances. Lembra disso. Se a situação hoje já se apresenta perigosa, é hora de procurar o advogado. Caso contrário, você que está devendo pode vir a receber uma citação judicial. Agora lembra, todos aqueles que moram em condomínio, essa citação pode se dar na portaria. Então é sempre importante ficar de olho se a citação chegou. Porque muitas vezes a pessoa tem um endereço no banco, já se mudou, a citação chega lá no outro. É preciso ter atenção. É uma das maneiras de se defender, mas isso pode criar um problema grave. A maneira de se defender é informar a mudança. Mas lembra, é obrigatório você manter o seu endereço atualizado junto aos seus credores. Mas vamos lá, gente. O objeto da nossa conversa de hoje é essa diferença. Você recebeu, então, uma ação de cobrança. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem uma ação que vai correr pelo rito comum. Naquele primeiro momento, você não vai ter bens penhorados, você não vai ter conta bloqueada, nada disso. Por quê? Porque há ainda a necessidade de se conhecer quem tem direito. É uma ação de rito ordinário. Então, a primeira fase dela, onde você tem toda a oportunidade de se defender, é uma fase de conhecimento, onde vai se conhecer quem é detentor do direito, de quanto é esse direito. E depois começa a fase do cumprimento de sentença, que já é uma espécie de execução dentro desse processo. Quer dizer, primeiro passa a fase de conhecimento, que pode levar alguns anos, e depois sim vem o cumprimento de sentença, onde aí, nesse momento, o seu patrimônio já está em risco. Você é intimado a pagar em 3 dias ou apresentar defesa em 15, mas a defesa já não pode mais repetir os argumentos da fase de conhecimento. Você já vai discutir os valores e não mais o direito, tá certo? Falando da ação de execução, essa já ameaça o seu patrimônio imediatamente. Por quê? É dispensada a fase de conhecimento. Então, você, quando é citado, tem 3 dias para pagar ou então para 15 dias para apresentar os seus embargos, que são a defesa. Nessa fase, você já tem o risco de ter contas bloqueadas, bens penhorados, arrestados. Então, é uma ação mais perigosa. E, por fim, a ação monitória. A ação monitória, ela é uma ação que visa transformar em título executivo um documento qualquer. Então, você tem um contrato junto a um banco. O banco, em vez de entrar com a ação de conhecimento, a ação ordinária, a ação de cobrança, ele entra com a monitória, para dar
força de título executivo e começar a executar aquela cobrança. Ou seja, ele busca ser mais rápido através da ação monitória do que da ação de cobrança, mas tecnicamente existem algumas diferenças. Nem sempre se pode entrar com uma ação monitória. E já deve ter gente pensando assim, o banco então vai sempre usar a monitória. Não. Existem algumas questões técnicas que demandam a escolha pelo rito da ação de conhecimento, né, o rito ordinário da ação de cobrança, ou então a ação monitória. Transformada em título, aí começa a execução daquela dívida que obedece o mesmo rito, o mesmo procedimento da execução. Eu espero que tenham entendido vocês tenham entendido essa diferença, mas lembra sempre, volto a dizer, prevenir é melhor do que remediar. Você está em dívida? Procura o advogado. Começa a planejar a proteção do seu patrimônio. Já foi citado? Corre logo atrás do advogado porque tem prazo para ser cumprido. E esse prazo tem que ser respeitado. Tá certo? Olha, mais uma vez eu lembro, se ainda não assinou o nosso canal, assina o canal, clica no sininho para ser avisado, tem vídeo novo toda semana e dá aquele joinha para crescermos aqui no YouTube, crescermos juntos. Sou Ronaldo Gottlieb, advogado, especialista em ajudar você a conhecer e proteger os seus direitos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.